Tia do Leco 16. Está no ar Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein? Olá, você que está me ouvindo agora pelas ondas da Rádio Universitária FM e também pelas plataformas digitais. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e começa agora o Comida de Verdade, o seu programa de toda semana para falar sobre alimentação, agroecologia, sobre o futuro sustentável. E hoje a gente vem falar sobre soluções climáticas. A gente vem falar das mudanças climáticas que a gente já vive hoje na cidade e pergunta: existem soluções climáticas para o Recife? No programa de hoje, a gente veio discutir sobre soluções climáticas para o Recife. Afinal, elas existem? Olha, falar de Recife sem pensar no calor, nas praias, na comida, no carnaval é loucura. Mas sabe o que também é loucura? Ignorar a crise climática que está na nossa cidade hoje, uma das mais desiguais do Brasil e também a mais afetada no país quando o assunto é o avanço do mar. Quando pensar em crise climática, pense no Recife, porque a gente precisa de soluções para sair desse loop de tragédias anunciadas, que são as mortes anuais pela chuva, pelos alagamentos, deslizamentos. Precisamos discutir soluções climáticas para o Recife. Elas existem? É sobre isso que a gente conversa agora com Igor Travassos. Igor é negro, LGBT, comunicador, estrategista, realizador audiovisual, ativista em direitos humanos e por justiça climática. Ele liderou a frente de justiça climática do Greenpeace Brasil e hoje é o nosso convidado. Igor, muito bem-vindo ao programa. Obrigado, um olá para todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui conversando, falando sobre transformação, sobre futuro e sobre os desafios que a gente tem que encarar enquanto sociedade, sobretudo aqui no Recife, que é uma dessas cidades mais vulneráveis, mais vulnerabilizadas quando o assunto é mudanças climáticas. Pois é, Igor, e assim, muito obrigado, por aceitar esse convite também. A gente vem falar com muita alegria, mas o assunto é sério e constante na nossa cidade, Tem anos que o IPCC, que é o Painel Intercontinental de Mudanças Climáticas, aponta dados sobre os climas no mundo e também sobre o Recife, Nossa cidade é a capital brasileira mais ameaçada pelo avanço do mar. Igor, o que isso realmente significa? Como é que a gente chegou nesse momento climático? O IPCC, que é esse órgão de cientistas ligados à Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, ele traz um diagnóstico daquilo que a gente já vivencia na prática no Recife, Na verdade, ele coloca em dados aquilo que há décadas a gente já vive e já vivencia, Eu tenho um histórico, por exemplo, da minha família de minha avó perder a casa por causa da cheia de 70, por exemplo, sabe? Então, o que o IPCC traz e materializa em pesquisa de que Recife é a capital, a cidade brasileira mais vulnerável às mudanças climáticas pelo avanço do nível do mar, isso, na verdade, talvez faça a gente abrir o olho para que o que a gente vivencia é sério, sabe? E que a gente está nessa posição de vulnerabilidade. Mas, na verdade, a gente já está nisso, A gente já está nisso, isso é fruto de uma série de fatores. Sim. A gente também não pode colocar somente como uma situação local, O avanço do nível do mar, ele ocorre porque é uma questão global, o modo como nós, enquanto sociedade global, nos relacionamos de forma predatória com a natureza, e quando eu falo nós, é um paradoxo também, porque, na verdade, 1% dos mais ricos polui o equivalente a 66% da população mundial dos mais pobres. Então, na verdade, esse nós é realmente olhando para todo mundo como se todo mundo tivesse o mesmo peso, mas não é.
né? Inclusive, esse 1% mais rico é o que, possivelmente, numa situação de catástrofe, de um desastre, de um evento climático extremo, são as pessoas que estão seguras, né? Que não vão vivenciar o mesmo tipo de vulnerabilidade que diversos outros grupos, diversas outras populações sofrem, né? Mas a forma como, digamos assim, o capital trata a natureza, né? A natureza como produto, nos colocou nesse lugar de que estamos vivendo uma crise climática que não é uma crise climática do futuro, como a gente falava anos atrás, né? É uma crise climática que a gente está vivendo hoje, né? Cada ano e cada mês a gente tem um recorde diferente, né? Então, é o mês mais quente de um período subsequente, né? É o ano mais quente da história, ou o maior inundação desde que não sei o quê. Pois é. Exatamente. Então é uma crise que a gente está vivendo hoje, né? A gente está vivendo, cada dia é um dia pior, né? E até onde a gente vai, né? Com isso. Se a gente não tomar soluções para o hoje, né? A gente vai acabar ficando sem o amanhã, né? E isso a gente tem que pensar justamente nas próximas gerações. Perfeito. E não, é isso, né? Não é um problema mais daqui a 20 anos. Não, agora estamos vivendo isso, né? Você trouxe o exemplo da sua avó. Eu acho que qualquer pessoa que está nos ouvindo aqui, agora, conhece alguém que já enfrentou alguma coisa por causa das crises climáticas, por causa de alagamento, inundação, e a gente hoje, quando chove, tem medo, né? Isso sendo um problema recorrente na nossa cidade, quando todo ano Recife tem que lidar com chuvas e perdas. E ainda parece ser um problema, assim, invisível na cidade, silencioso, que só surge quando a chuva vem. Por quê, Igor? Aí eu acho que já entra, inclusive, no seu assunto, né, de injustiça climática. Eu falei de um episódio da minha avó da década de 70, mas na verdade a gente não precisa ir para tão longe. Há 2 anos atrás, Recife viveu a maior catástrofe climática urbana nos últimos 50 anos. É isso. A gente está falando de 133 pessoas mortas e mais de 130 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas, né? Então, é um fato recente, né? Tá aqui, tá fresco na nossa memória. Então, a gente tem vivenciado, toda vez que chove, tem pessoas que ficam sem dormir, com medo, né? A gente já está vivendo também nesse lugar da ansiedade climática, né? Da ecoansiedade, que é uma ansiedade causada justamente pela incerteza, pela insegurança causada por esses eventos climáticos extremos, que estão cada vez mais frequentes e intensos. Existem várias situações, né, que a gente precisa lidar com isso, né, com esse elefante na mesa, que primeiro, a gente desconhece enquanto sociedade quais são esses riscos, né? A gente também não está participando dos processos de elaboração de políticas ou de ações de enfrentamento, não só às mudanças climáticas, mas de redução do risco. Né? Então, são várias políticas públicas que elas podem acontecer e que elas têm que acontecer, e que parte também, é importante colocar, do problema que a gente está vivendo agora é simplesmente a falta do investimento público em ações de enfrentamento, né? A gente sempre diz, quando a gente vai falar sobre essas desigualdades climáticas, né? Eu falei aqui, fiz a fala em relação à questão global, mas se a gente vai olhar para a questão local, né? Para o Recife, por que quando chove, algumas áreas da cidade sequer alagam? Ou se alagam, é uma coisa que, no mínimo, vai interferir no trânsito, no mínimo vai causar um transtorno ali de 1 hora, né? Mas que não vai matar ninguém. E por que outras áreas da cidade, quando chove, pessoas morrem? Isso tem que ser colocado, né? Quando a gente vai olhar para o perfil socioeconômico, para o perfil racial, para o perfil de gênero desses territórios mais vulnerabilizados, que não são vulneráveis, são vulnerabilizados justamente por isso, porque falta investimento em estrutura, sabe? Falta investimento em saneamento básico, em habitação e moradia segura, em
micro e macro drenagem. E em políticas que não sejam emergenciais, né, Igor? Que não sejam só para quando a tragédia acontece, né? Exatamente, a gente está falando de prevenção e adaptação, né? A gente... E aí a gente tem que justamente entender que são dois caminhos que eles precisam existir. A gente precisa, óbvio, enquanto sociedade que eu falei, né? Mas também a nível local, reduzir as nossas emissões de gases de efeito estufa, então descarbonizar a cidade do Recife, né? Diminuir e dar a destinação correta aos resíduos, né? Então, todo esse caminho que a gente fala que é de mitigação, né? Então, reduzir, mitigação, quando a gente está falando no campo científico, é justamente essa estratégias para redução dos gases de efeito estufa na atmosfera. Isso se dá de diversas formas, né? Então a gente pode falar aqui sobre a transição ecológica, energética, sobre resíduos, mas a gente também tem que falar agora também sobre adaptação, sobre se adaptar, porque a crise é do agora e a gente tem que entender que mesmo que a gente dê um cavalo de pau, né? No modo como a gente está lidando com a natureza, que aqui localmente, de toda forma, a crise está posta. Isso. E crise estando posta e pessoas com risco de vida, né? A gente precisa se adaptar. E quando a gente fala sobre adaptar, não é adaptar a sociedade, várias áreas sociais e econômicas para lidar com isso. Perfeito. Né? A gente não só tem que falar sobre, por exemplo, habitação e moradia segura, que eu acho que é o principal, sobre redução do risco, mas a gente tem que falar como que nosso sistema de saúde ele precisa estar adaptado para essa nova realidade, como o sistema de transporte, de mobilidade, como a cultura, por exemplo, né? A gente vivenciou aí, no ano passado, uma pessoa que morreu num show por causa do aumento da temperatura, porque estava muito quente, né? Então, são várias áreas sociais e econômicas que elas precisam se adaptar a essa nova realidade. É preciso pensar em mudanças para ontem, porque hoje os desastres acontecem todos os dias. Hoje, o Brasil convive com as mudanças climáticas e o Recife é muito afetado por elas. A capital mais afetada pelo avanço do mar. O que fazer? Existem soluções? Fica aí que a gente conversa já mais um pouco aqui no Comida de Verdade sobre isso. Você está ouvindo Comida de Verdade. Precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Lembre sempre de levar sacolas retornáveis para as feiras agroecológicas. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico. No Recife, a agroecologia tem casa. Visite a Agroecologia, alimento sem veneno do campo para a sua mesa. A Agroecologia é um espaço todo seu para consumir alimentos produzidos pela agricultura familiar de Pernambuco. Além de fortalecer a agroecologia, você se alimenta de produtos livres de veneno e cheios de vida. Visite a Agroecologia no Recife. Ela nas Graças, Praça Elvira Andrade de Souza, Loja 3, por trás do Colégio Marista São Luís. Mas se preferir, compre pelo WhatsApp. Anota aí, 81999359247. Vou repetir, 81999359247. Agroecologia, alimento sem veneno, do campo para a sua mesa. Você está ouvindo Comida de Verdade. E a gente segue aqui no Comida de Verdade com essas discussões sobre soluções climáticas para o Recife. Elas existem? Por isso que quando a gente fala da crise é
é uma coisa gigantesca mesmo, né, Igor? Assim, que dá até um medo de enfrentar, mas é necessário que a gente enfrente, é necessário que a gente olhe para as crises. Quando a gente volta aqui, para isso que você trouxe, né, de um Recife vulnerável às mudanças climáticas, a gente vê que a vulnerabilidade é diferente, né? Ela nos atinge de formas diferentes. Numa dessas, como eu falei, é uma das capitais mais desiguais do país. Igor, um assunto que não é muito comentado, mas que cresce hoje é a tal da justiça climática, né? Do racismo ambiental. Como é que isso se relaciona com o nosso Recife, Igor? Bom, a gente está numa das cidades, das capitais mais desiguais do país, né? E isso não é um dado que vem do nada. Ele é um dado que vem da história, da formação das cidades brasileiras, né? De como essa sociedade ela está posta, né, e com os desafios que a gente tem para enfrentar. Quando a gente fala sobre, e aí eu trouxe há pouco, né, na minha fala, que quando chove, por exemplo, pegando essa realidade do Recife, porque determinadas áreas da cidade nada, né? sequer sofrem impacto, enquanto outras as pessoas correm risco de vida, né? E isso está atrelado quando a gente fala sobre investimento da política pública, mas a gente está falando sobre o perfil socioeconômico, mas também o perfil racial e o perfil de gênero ocupado por esses territórios. E é importante falar isso porque o perfil socioeconômico está diretamente atrelado ao perfil racial, né? Então, as áreas de periferia, que são as áreas com maior número o maior grau de risco, né, são as áreas justamente em que tem menor orçamento destinado, talvez agora, justamente, nas últimas gestões, acho que desde os anos 2000 para cá, tem recebido um aporte de recurso para contenção de encosta, para fazer escadaria, mas isso não é suficiente. A gente tem que falar, é um conjunto de políticas públicas que são necessárias para assegurar, né, o direito constitucional à vida dessas pessoas, né? E quando a gente vai falar justamente sobre o perfil dessas pessoas, dos grupos que estão mais suscetíveis, que são mais vulnerabilizados, a gente está falando de diversos grupos sociais, né? Mas majoritariamente pessoas negras e indígenas em contexto urbano, né? Que justamente, eu digo, não é por nada, mas simplesmente por um processo histórico desse país, de formação da cidade, que essas pessoas elas são escanteadas, colocadas às margens nesses territórios sem estrutura, né? Então, por isso que a gente fala sobre racismo ambiental. Quando a gente vai para 2022 e as 133 pessoas mortas, a gente pergunta, primeiro a gente sabe onde elas morreram, né? Então, o CEP dessas pessoas, né? E aí, exatamente o lugar de vulnerabilidade dessas pessoas. E quando a gente questiona, inclusive, a época, a Articulação Negra de Pernambuco solicitou ao governo do estado que também fosse, dos dados que foram disponibilizados, que também colocasse, porque o Estatuto de Igualdade Racial coloca que precisa ter indicador de cor e raça, e os dados divulgados pelo governo do estado não tinham. Então, quando a gente questiona publicamente no jornal, ou, enfim, emitindo nota e questionando a sociedade de qual a cor e raça dessas pessoas que morreram soterradas em 2022, né? A gente tem, por um levantamento, né, que foi feito pelo movimento social, que essas pessoas, em sua infinita maioria, eram pessoas negras. E isso só comprova, os eventos climáticos extremos, eles materializam justamente a questão do racismo ambiental, que muito se falava. Na verdade, isso é importante colocar, que o racismo ambiental ele não é criado a partir de um termo, a partir de um conceito. Exatamente. Né? O conceito de racismo ambiental ele surge na década de 80 com Benjamin Chaves nos Estados Unidos, né? Ele vem sendo cada vez mais difundido pelos movimentos sociais, inclusive pelos movimentos negros, movimentos socioambientais. No entanto, o racismo ambiental ele existe há muito tempo. Ele existe Por exemplo, antes de ter um nome, né, Igor? Não, no Brasil, desde quando
esse país foi Exato. colonizado. Porque quando a gente fala de racismo ambiental, a gente não está falando somente sobre pessoas negras, a gente está falando sobre pessoas indígenas também, né? Então, a partir do momento em que há um genocídio da população indígena que morava, não só morava, né? Que era dona e pertencente, parte integral desta terra, né? A gente tem aí a materialidade do racismo ambiental também no processo de colonização. E isso recai hoje exatamente nesses grupos mais vulnerabilizados, em raça, pessoas negras e indígenas, né, em contexto urbano. Quando a gente vai para a questão de gênero, mulheres vulnerabilizadas, porque a gente sabe como que inúmeras casas na periferia são chefiadas unicamente por mulheres, né? Não só isso, a questão de como as mulheres são sobrecarregadas em diversos fatores na sociedade. Se a gente vai pegar a questão etária, a gente tem crianças e idosos, e aí cada grupo ele tem sua vulnerabilidade a partir de alguma questão ligada à falta de direitos. Não adianta, por exemplo, eu morar num lugar e eu não saber, por exemplo, qual é a área que está livre de risco perto de onde eu moro, certo? Eu tenho que saber disso antes. Para onde que eu vou no momento que começa a chover e, sei lá, imagina que minha casa aqui começa uma rachadura aparece. O informe é saia de casa, está perigoso. Para onde? Pois onde é que a pra população onde? vai? Para onde é que a gente corre? E aí começa mais uma vez o movimento emergencial, né? De abrigar pessoas em escolas e avisa lá, coloca na televisão. Mas a verdade é que não existem políticas que possam cobrir a cidade ainda, para que a gente se sinta seguro, né? E aí, Igor, eu puxo essa pergunta que é o norte desse programa, né? Como discutir soluções climáticas no Recife? Ainda é possível pensar nessa mudança ou a gente já chegou nesse famoso ponto do não retorno? Não é possível e ela precisa ser feita coletivamente. Participação social ampla, porque política pública que funciona nesse país é política pública feita com a sociedade. Né? Política pública que é tida como política pública de direito, que a população sabe e defende, porque política pública não é uma política simplesmente de governo, né? Não é uma política que entra e sai gestão e aí a gente fica ao léu. Não, ela precisa ser discutida com a sociedade, porque quem garante a continuidade dessa política pública é a população. Eu acho que a gente tem que falar de alguns caminhos, né? Sim. Primeiro, a solução para a manutenção da vida. Então, isso que a gente está falando aqui de para onde vai, qual é o caminho na hora de um evento climático extremo, o que é que eu faço, né? Quase que essa cartilha, esse guia de sobrevivência, ele só é possível se a gente conversa abertamente sobre isso nas escolas, nos trabalhos, se a gente educa a população para esse tipo de situação. Isso é uma questão. Para além disso, enquanto política pública de prevenção e adaptação e resposta, né, a gente também precisa que a população esteja envolvida. Por quê? A gente está falando aqui sobre pessoas, comunidades e territórios mais vulnerabilizados. Esses territórios eles não estão mais vulnerabilizados de agora, é de muito tempo. Essas pessoas, inclusive, elas muitas vezes já detêm, às vezes, as tecnologias para enfrentar as mudanças climáticas. Aquilo que você tinha dito, né? A conviver nesse novo Recife, né? Conviver com os climas. Exatamente. Muitas vezes essas comunidades, elas já têm as tecnologias. As tecnologias, elas precisam virar política pública. Elas precisam, na verdade, do suporte do poder público para entender, para dar a essa tecnologia social as ferramentas para que ela funcione e que não só que ela funcione, que ela ganhe um escopo, que ela escalone para proteger outras comunidades, né? Então, é importante falar disso porque um plano local de ação climática ou um plano de enfrentamento à mudança do clima, o plano de adaptação, enfim, seja qual o nome que se chame da política pública, ela precisa ser discutida com a sociedade. Os territórios, eles têm suas ferramentas. Eu digo sempre que uma pessoa que nasceu, cresceu e que quer continuar no território,
são as melhores pessoas para encontrar alternativas, tecnologia, formas de coexistir, coabitar, de conviver com esse território, né? A gente não pode simplesmente achar que um ambiente que tem risco, a gente simplesmente remove pessoas, remove a história, remove a vida das pessoas, né? Os territórios têm vida. Então é onde as pessoas nasceram, onde elas criaram memórias, onde seus antepassados estão. Então quando a gente fala sobre uma política de adaptação, a gente tem que pensar em permanência, né? E quando existem desafios, muitos, mas a gente precisa encarar esses desafios com investimento sério da política pública, do orçamento público. Muito bem. Como a gente está chegando no fim do Comida de Verdade, eu trago uma pergunta, Igor, que eu faço para todo mundo que passa por essa mesa, né? Para a gente sair daqui com a mente alimentada, depois de tanto papo climático, pensando no futuro, mas pensando no nosso agora também. Igor, depois de tudo isso, o que de fato nos alimenta? Olha, o que nos alimenta precisa ser um desejo de uma sociedade mais justa, de um meio ambiente que é direito constitucional, né, um ambiente equilibradamente justo, acessível. A gente está falando aqui sobre existir, sobre direito à vida, sobre o poder olhar um evento climático natural, que é a chuva, e não ter medo, né? A gente está falando sobre nossas crianças, nossos idosos, a gente está falando sobre viver em harmonia com o meio ambiente, né? Isso precisa nos alimentar, né? Se a gente não entender que onde a gente pisa, né, é coletivo, né? Uma árvore, ela, por mais clichê, por mais utópico que seja, ela é um ser vivo, ela existe e sua vida é tão importante quanto nós, né? Quanto cada um de nós. Então a gente precisa pensar dessa forma, porque o meio ambiente, nós somos parte do meio ambiente. O meio ambiente é parte de quem nós somos, né? Nossa existência, ela está intrinsecamente ligada ao ar que a gente respira, à água que a gente bebe, né? O chão que a gente pisa. E isso é o meio ambiente, né? Se a gente não cuida disso, e novamente eu falo, pode parecer utópico, não estou falando aqui da gente sair e abraçar as árvores, não é isso. Estou falando da gente cuidar desse lugar que a gente vive, dessa casa comum, né? Parece que a gente não vê, né? Mas se a gente toca fogo numa coisa, aquilo dali que está saindo, aquela fumaça, aquilo dali pode não nos atingir, mas atinge o outro, né? A gente está vivendo justamente essa casa compartilhada, né? O clima, ele não tem muro, né? Ele não tem um selo de propriedade, né? Então a gente precisa justamente ser uma responsabilidade de todo mundo. Óbvio que a gente não pode também responsabilizar individualmente, achar que uma pessoa ela tem um papel único de mudar isso. A gente tem que justamente cobrar os tomadores de decisão, né? Por políticas públicas, pelo controle, inclusive, da iniciativa privada, também dessa responsabilidade compartilhada, né? Se você polui, você precisa reduzir isso, na verdade você precisa parar de poluir, você precisa mudar a forma como você tem se relacionado, né? Então acho que o que nos alimenta, por mais que eu tenha falado, né, que a crise é do hoje, mas o que nos alimenta é uma perspectiva de futuro, um futuro que exista, né? E que a gente possa existir. Sim, eu acho que a gente precisa justamente nos alimentar do futuro, da possibilidade de viver e viver bem, né? E isso só vai acontecer quando a gente se reequilibrar, né, com a natureza, a partir do momento que a gente também se entender como parte dela. É isso. Igor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje, viu?
Gente, hoje conversamos aqui com Igor Travassos, ele que é negro, LGBTQIA+, comunicador, estrategista, realizador audiovisual, ativista em direitos humanos e por justiça climática. Ele que liderou a frente de justiça climática do Greenpeace Brasil. E tá chegando aquela hora, né? A hora sagrada de comer alguma coisa diferente. Por aqui a gente vai abrindo o seu apetite com a dica de verdade. Uma dica especial sobre essa fome de tudo. Bora ouvir? Se liga aí na dica de verdade. Dica de verdade. Olá, ouvintes, eu sou o Gustavo Grão, assessor em mercados pelo Centro Sabiá e tenho o prazer de compartilhar com vocês uma dica de verdade e convidá-los a conhecer as feiras agroecológicas espalhadas pela região metropolitana do Recife e também de alguns municípios vizinhos. Bom, as feiras são espaços onde encontramos produtos frescos e livres de agrotóxicos, como frutas, verduras, legumes, hortaliças, grãos, laticínios, carnes, ovos, mel, geleias, doces e muito mais. Tudo produzido de forma sustentável e com o máximo de respeito à natureza. Também encontramos preços justos e acessíveis. Você compra direto do produtor, sem intermediários, o que garante preços mais justos para você e um retorno mais justo para o agricultor. A feira também é um ambiente agradável e acolhedor. São um ótimo lugar para fazer compras, conversar com os produtores, conhecer novas pessoas e participar de atividades educativas e culturais. Também é um espaço de construção e debates políticos. As feiras são um fórum para discussão de temas importantes para a sociedade, como a segurança alimentar, a agricultura familiar e sustentabilidade, o direito à cidade, o direito à terra e muito mais. Na feira também se promove a educação ambiental, aprendendo sobre a importância de consumir alimentos saudáveis, a importância de produzir alimentos saudáveis e sobre como cuidar das pessoas e do meio ambiente. Bom, se você não conhece as feiras agroecológicas e orgânicas, tá aí uma dica. E se você já conhece, vai o reforço de chegar cada vez mais junto nas feiras e ocupar esse espaço tão bonito que é nosso e que a gente possa cada vez mais se conectar com esse futuro mais saudável e sustentável. Então tá aí, a dica tá dada e é de verdade. Só funciona se você praticar a agroecologia. Então traga a agroecologia pra perto de você com a dica de verdade. E pessoal, é isso, estamos chegando ao fim do Comida de Verdade. Muito obrigado por sintonizar com a gente aqui hoje na Universitária. Siga acompanhando o Centro Sabiá pelas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, é Centro Sabiá. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com locução e trabalhos técnicos, meus, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Comida de Verdade na semana que vem. Você ouviu Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise.